47 anos de casamento, uma pegadinha inocente e um áudio de 30 segundos que destruiu tudo o que eu acreditava sobre minha vida. Meu nome é Tarcísio, tenho 73 anos de vida, sou aposentado da Copel e vivo aqui em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. O que vou contar hoje é sobre o dia em que descobri que 47 anos de casamento foram uma mentira completa. Uma descoberta que fiz por acaso, escondido atrás de uma cortina, numa festa que deveria ser de alegria, mas que se transformou no dia mais doloroso da minha vida. Barbaridade. Como dói contar essa história. Mas preciso desabafar com vocês, que sempre me escutam com tanto carinho. Aconteceu há alguns meses na festa de noivado do meu neto. Eu sempre fui daqueles homens brincalhões, sabe? Minha esposa, a Marlene, vivia me chamando de moleque, dizia que eu nunca ia crescer. E era verdade. Mesmo com mais de 70 anos, eu ainda gostava de fazer pegadinha nela, de arrancar um sorriso daquele rosto que eu amava há quase 5 décadas. Naquele dia, quando vi ela subir para o quarto da minha filha para retocar a maquiagem, tive uma ideia boba. Pensei, vou me esconder atrás daquela cortina e dar um susto nela quando sair. Coisa de velho apaixonado, né? Se eu soubesse o que ia descobrir, jamais teria me escondido ali. Jamais. Porque o que ouvi naquele quarto mudou tudo. Absolutamente tudo. E o pior é que quem falava era a mulher que eu jurava conhecer como a palma da minha mão. A mesma que dormia do meu lado todas as noites, que preparava meu chimarrão toda manhã, que eu achava que me amava de verdade. Se essa história de traição e mentira tocou alguma ferida no seu coração, deixe aquele joinha, para esse vovô ficar um pouquinho mais feliz. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Você já passou por uma situação de descobrir uma traição? Adoro saber de que cidade vocês são e em que momento do dia estão me acompanhando. Mas vou começar do início, de quando tudo parecia perfeito na minha vida. Nasci aqui mesmo em Marechal Cândido Rondon, numa época em que essa cidade ainda era bem pequena, cheia de imigrantes alemães e italianos que vieram buscar uma vida melhor. Meu pai, o finado Sebastião, trabalhava na lavoura de soja, e minha mãe, Dona Conceição, cuidava da casa e dos 4 filhos. Eu era o caçula, o mais arteiro de todos. Desde guri, eu já era danado para fazer travessura. Lembro que escondia sapo na lancheira das minhas irmãs, colocava sal no açúcar quando minha mãe não estava olhando e vivia aprontando na escola. A professora, Dona Hilda, mandava bilhete quase toda semana. Tarcísio fez isso, Tarcísio fez aquilo. Minha mãe me dava umas chineladas, mas no fundo ela ria das minhas artes. Meu pai sempre dizia, esse guri tem o coração bom, só precisa crescer. E ele estava certo. Por mais que eu fosse levado, nunca fiz maldade de verdade. Minhas travessuras eram sempre para arrancar risada, para ver as pessoas sorrirem. Era como se eu tivesse nascido para isso, para alegrar o ambiente por onde passava. Nos fins de semana, quando não estava na roça ajudando meu pai, eu ficava na pracinha do centro jogando futebol com os outros guris da idade. Barbaridade, como eu era teimoso. Quando perdia, ficava emburrado o dia inteiro, mas no outro domingo já estava lá de novo, pronto para mais uma pelada. Na adolescência, quando comecei a trabalhar numa oficina elétrica aqui da cidade, descobri que tinha jeito para coisa. Aprendi rápido a mexer com fios, transformadores, tudo que tinha a ver com energia elétrica. Foi aí que decidi que ia trabalhar na Copel quando crescesse. E deu certo. Passei no concurso assim que completei a maioridade. Mas sabe o que nunca mudou em mim? Essa vontade de brincar, de fazer os outros rirem. Mesmo no trabalho, eu era conhecido como o palhaço da turma. Chegava de manhã fazendo imitação do chefe, escondia as ferramentas dos colegas, só para ver eles procurando, inventava apelidos engraçados para todo mundo. Era minha marca registrada. E foi justamente essa minha mania de brincar que me fez conhecer a Marlene. Foi numa festa junina aqui da igreja São José, numa noite de junho bem fria. Ela estava dançando quadrilha,
toda bonita com aquele vestido xadrez e as trancinhas no cabelo. Eu, que nunca fui de ficar parado, me aproximei e fiz uma brincadeira boba. Fingi que tropecei e quase derrubei a mesa do quentão só para chamar a atenção dela. Ela riu. Barbaridade como ela riu. Foi a risada mais gostosa que eu já tinha ouvido na vida. E naquele momento, olhando para aquela moça risonha de olhos castanhos, eu pensei: é com essa que eu vou casar. Nunca imaginei que aquela mesma risada que me conquistou seria a mesma que ia me destroçar décadas depois. Depois daquela festa junina, comecei a frequentar a igreja São José só para ver a Marlene. Barbaridade como eu era bobo apaixonado. Ela era filha do seu Benedito, um italiano baixinho e gorduchinho que tinha uma venda de secos e molhados bem no centro da cidade, na rua que hoje é a principal. A loja dele tinha de tudo, desde farinha de mandioca até aqueles doces de leite em lata que vinham lá de Minas Gerais. Que a Marlene, moça educada, que nem as alemãs daqui da região, sempre bem arrumadinha, com aqueles vestidos floridos que a mãe dela costurava, ajudava o pai no balcão depois que saía da escola. Eu inventava qualquer desculpa para passar por lá. Seu Benedito, preciso de 1 quilinho de açúcar. Ah, e também queria umas balas para o meu sobrinho. Vocês têm guardanapo? Não? Então me dá um chiclete mesmo. A Marlene ficava atrás do balcão, tentando esconder o sorriso, mas eu via que ela gostava das minhas bobagens. Às vezes, quando o pai não estava olhando, ela me dava uma balinha a mais ou escolhia os melhores pães de açúcar da lata só para mim. Lembro de uma tarde que cheguei na venda todo sujo de graxa. Tinha acabado de consertar um transformador lá no bairro Alemão. O uniforme da Copel estava uma nojeira, as mãos pretas de óleo, mas mesmo assim, parei na venda. Marlene, eu disse, vocês vendem sabonete para tirar graxa? Ela riu e respondeu, Tarcísio, você está precisando é de uma mangueirada. Todo mundo na loja riu, inclusive o seu Benedito. Foi aí que percebi que ela tinha um jeitinho especial de brincar comigo também. Não era só eu que fazia graça. No começo pensei que fosse só simpatia, mas com o tempo comecei a notar uns sinais. Quando eu chegava na venda, ela sempre arrumava o cabelo rapidinho, passava a mão no vestido, ficava mais corada. E tinha uma coisa que me chamava a atenção. Ela sempre lembrava das coisas que eu contava. Se eu falasse que tinha consertado a luz da escola, semana seguinte ela perguntava, e aí, Tarcísio, como foi lá na escola? Isso mexia comigo. Significava que ela prestava atenção no que eu dizia. Levei 3 meses para ter coragem de chamar ela para sair de verdade. 3 meses. Era um rapaz de 20 e poucos anos, já trabalhando, já ganhando meu dinheiro, mas ficava que nem guri de escola quando pensava em pedir ela em namoro. Foi numa tarde de domingo, depois da missa das 3. Ela estava na porta da igreja com as amigas, todas vestidas de domingo, conversando sobre o sermão do padre João. Cheguei pertinho, o coração batendo que nem tambor de festa junina, e sussurrei no ouvido dela. Marlene, que tal a gente tomar um sorvete na praça? Só nós 2. Ela ficou vermelha que nem tomate maduro. Olhou para os lados, viu as amigas todas prestando atenção e disse baixinho, tá bem, mas só um pouquinho. Barbaridade, a alegria que me deu. Caminhamos até a Praça Central, aquela que tem o coreto onde a banda toca nos domingos, e sentamos num dos bancos de madeira que ficam embaixo das tipuanas. Comprei 2 sorvetes na carrocinha do seu Antônio, de creme para ela e de chocolate para mim. Dali para frente, começamos a namorar sério, à moda antiga. Todo domingo, depois da missa das 3, a gente se encontrava na praça. Ela sempre chegava acompanhada da mãe ou de alguma amiga. Naquele tempo não se namorava sem acompanhante, né? Tomávamos sorvete, comíamos pastel na barraca do seu Manuel, que ficava na esquina, e conversávamos horas sentados naquele banco que virou nosso cantinho especial. Eu contava para ela sobre o trabalho na Copel, as casas que tinha que ir consertar a luz, as peripécias de subir em poste com vento, as vezes que levei choque e quase caí. Ela ria, sempre ria, daquele jeito gostoso
que só quem está apaixonado sabe fazer. Ai, Tarcísio, você me deixa preocupada subindo nesses postes, ela dizia, e eu ficava todo orgulhoso de ver que ela se importava comigo. Ela me contava sobre a loja do pai, os clientes engraçados que apareciam, as fofocas da cidade que chegavam até o balcão. Sabe a dona Elza, aquela que mora perto da escola? Ela veio hoje comprar farinha e disse que viu você ontem consertando a luz da casa dela. Falou que você é muito educado, muito trabalhador. Essas coisas me enchiam de orgulho. Significava que ela prestava atenção no que falavam de mim, que se importava com minha reputação. Durante a semana, eu dava meus pulos na venda quase todo dia depois do trabalho. Chegava com o uniforme sujo, cheirando a óleo e fio queimado, mas ela sempre me recebia com aquele sorriso que derretia meu coração. Às vezes, quando a loja estava vazia, ela me contava sobre o dia dela, sobre as amigas, sobre os planos para o fim de semana, e eu ficava ali, apoiado no balcão, ouvindo cada palavra como se fosse música. O pai dela, seu Benedito, no início, desconfiava um pouco. Marlene, esse rapaz é muito brincalhão. Será que vai dar bom marido? Homem que ri muito às vezes esconde alguma coisa. Ele resmungava em italiano quando pensava que eu não estava ouvindo. Mas com o tempo, ele foi se acostumando comigo. Começou a rir das minhas bobagens, até me chamava para jogar uma partidinha de boxe com os amigos italianos dele nos fins de semana. Namoramos 4 anos antes de casar. 4 anos de namoro à moda antiga, com pedido de bênção, porta de casa respeitada, visita aos domingos com a família toda presente. Juntei cada centavo do meu salário da Coppel para comprar nossa primeira casa. Era uma casinha simples de 3 peças, no bairro novo que estava se formando perto da cooperativa, mas que parecia um palácio para os nossos olhos apaixonados. Tinha um quintalzinho nos fundos onde plantei bergamota e fizemos uma horta de temperos. O pedido de casamento foi numa tarde de dezembro, bem quente, embaixo da tipuana da praça. Eu tinha guardado dinheiro por meses para comprar uma alianazinha simples na joalheria do centro. Marlene, eu disse, com a voz meio trêmula, você quer casar comigo? Ela começou a chorar. De alegria, né? E balançou a cabeça que sim. Ali mesmo, na praça, na frente de todo mundo que passava, eu coloquei a aliança no dedinho dela e demos nosso primeiro beijo de noivos. O casamento foi numa tarde de sábado de março, aqui mesmo na São José. A igreja estava lotada, perfumada com as flores que as alemãs da comunidade tinham trazido dos seus jardins. A Marlene estava linda de branco, com o véu da mãe dela, que tinha sido guardado por décadas num baú. Quando ela apareceu no altar de braço dado com seu Benedito, meu coração quase saiu pela boca. Ali estava minha companheira para a vida inteira, a mulher que ia dividir comigo todas as alegrias e tristezas que viessem pela frente. Durante a festa, claro que não consegui ficar quieto. Fiz imitação do padre durante meu discurso de agradecimento. Escondi a aliança fingindo que tinha perdido só para ver todo mundo correr atrás. E ainda tentei carregar a Marlene no colo para entrar em casa, mas quase caí com ela no chão. Todo mundo ria, inclusive ela. Ai, Tarcísio, você nunca vai crescer mesmo, ela dizia, mas com aquele jeitinho carinhoso de quem ama todas as manias do marido. A lua de mel foram 3 dias em Foz do Iguaçu. Primeira vez que a Marlene saía de Marechal Cândido Rondon. Ficamos numa pensãozinha simples, mas para nós era como se fosse o melhor hotel do mundo. Lembro dela em pé na frente das cataratas, com aquele vestido azul claro esvoaçando no vento, os olhos brilhando de encantamento. Tarcísio, como Deus fez uma coisa tão bonita assim, ela disse. E eu, bobo apaixonado, respondi. Não sei, mas ele caprichou mais ainda quando fez você. Nos primeiros anos de casados, nossa vida era simples, mas muito feliz. Eu saía cedinho para trabalhar na Coppel, cuidando da rede elétrica da cidade e da zona rural, e ela ficava em casa, cuidando da nossa casinha com todo carinho. Depois de uns anos, começou a trabalhar meio período numa lojinha de roupas femininas que abriu perto da praça. O dinheiro era pouco,
mas dava para viver bem. Aos poucos fomos enchendo a casa de filhos. Primeiro veio a Neuza, uma menina loirinha igualzinha à mãe. Depois o Marcos, que puxou minha mania de fazer arte desde pequeno. E por último, a Sílvia, a caçula, que nasceu numa madrugada de inverno quando eu quase não consegui chegar a tempo no hospital porque a caminhonete não queria pegar no frio. E sabe o que eu mais amava nela durante todos esses anos? O jeito como ela reagia às minhas travessuras. Quando eu chegava do trabalho e inventava alguma brincadeira boba, esconder as panelas dela, trocar o sal pelo açúcar, fingir que tinha esquecido o aniversário dela para depois aparecer com um bolo, ela fingia que ficava brava, colocava as mãos na cintura, fazia biquinho, mas no fundo eu via que estava segurando o riso. Tarcísio, você vai me matar do coração com essas suas palhaçadas, ela dizia. Mas sempre terminava me dando um beijo e preparando um chimarrão bem caprichado, daquele jeito que só ela sabia fazer. Durante todas essas décadas, pensei que conhecia cada cantinho daquela alma, cada sorriso, cada olhar, cada suspiro quando ela estava feliz ou triste. Conhecia o barulhinho que ela fazia quando dormia, sabia que ela gostava de chuva porque dizia que o som acalmava, sabia que chorava escondida quando assistia a novela e morria algum personagem bonzinho. Como eu podia imaginar que por trás daqueles olhos carinhosos que pareciam me amar tanto, havia um coração que nunca tinha sido meu de verdade. Os anos foram passando e nossa vida se acomodou numa rotina gostosa de família unida. Os filhos cresceram, cada um com sua personalidade bem definida. A Neuza virou professora, igualzinha à mãe no jeito de cuidar dos outros. O Marcos seguiu meu caminho e foi trabalhar numa empresa de energia elétrica em Cascavel. E a Sílvia, nossa caçula, casou cedo e foi morar em Toledo com o marido dela. Foi mais ou menos nessa época, quando os filhos já estavam criados e nossa casa ficou mais quieta, que conhecemos o Osvaldo. Ele tinha se mudado para cá, vindo lá de Ponta Grossa, depois que a empresa onde trabalhava fechou. Era um homem alto, cabelo grisalho bem penteado, sempre vestido com roupas caprichadas. Diferente de mim, que vivia de chinelo e camiseta velha em casa. Ele falava bonito, usava umas palavras mais rebuscadas e tinha aquele jeito de cidade grande que impressionava as pessoas daqui. A casa que ele alugou ficava bem em frente à nossa, do outro lado da rua. Nos primeiros dias, eu via ele pela janela, arrumando as coisas, organizando os móveis. Parecia ser um homem solitário. Nunca vi mulher nem criança por lá. Um belo dia, quando eu estava regando as plantas do quintal, ele atravessou a rua e se apresentou. Bom dia, vizinho. Meu nome é Osvaldo Ferreira da Silva. Prazer em conhecê-lo. Desde o início achei ele meio formal demais para o meu gosto, mas pensei, cada um tem seu jeito, né? Chamei a Marlene para se apresentar também. Lembro que ela ficou meio sem graça, limpou a mão no avental antes de cumprimentar ele e disse: Seja bem-vindo ao bairro, Sr. Osvaldo. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Ele agradeceu com aqueles modos educados dele e disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido uns anos antes e ele tinha resolvido começar vida nova numa cidade menor. Aqui parece ser um lugar tranquilo para viver os últimos anos em paz, ele falou. Na hora senti uma pena daquele homem. Perder a companheira da vida toda deve ser uma dor terrível. Com o passar das semanas, Osvaldo foi se entrosando no bairro. Ele tinha mania de ficar na varanda dele de tardezinha, tomando chimarrão e observando o movimento da rua. Às vezes eu fazia a mesma coisa e acabávamos conversando de uma varanda para outra. Ele me contava sobre Ponta Grossa, sobre como eram diferentes as coisas numa cidade maior, e eu contava sobre Marechal Cândido Rondon, sobre a história dos imigrantes alemães e italianos. A Marlene, sempre prestativa como era, começou a mandar pratinhos de comida para ele. Tadinho Tarcísio. Homem sozinho não sabe cozinhar direito. Ela preparava cucanhas, pão de milho, às vezes um pedaço de cuca de banana, e mandava eu levar para ele. Osvaldo sempre agradecia muito educado e dizia: Sua esposa é uma santa, Tarcísio. O senhor tem sorte de ter uma mulher tão cuidadosa.
Foi assim que ele começou a aparecer mais na nossa vida. Primeiro, vinha só quando a gente chamava para um churrasquinho no domingo. Depois começou a aparecer espontaneamente, sempre no final da tarde, quando eu chegava do trabalho. Oi, Tarcísio, tudo bem? Vim dar uma conversadinha. E lá ficávamos nós três na varanda, tomando chimarrão, conversando sobre as notícias da cidade, sobre o tempo, sobre qualquer bobagem. O que mais me impressionava nele era a educação. Ele nunca esquecia de cumprimentar a Marlene, sempre tirava o boné quando entrava em casa, falava com licença e muito obrigado para tudo. Muito diferente de mim, que sou mais largadão, mais simples. Às vezes eu pensava, esse homem teve uma educação melhor que a minha. Mas tinha uma coisa que começou a me incomodar. Osvaldo tinha uma atenção especial com a Marlene. Sempre elogiava a comida que ela fazia, perguntava se ela não estava cansada, oferecia ajuda para carregar sacola quando chegava do mercado. Dona Marlene, deixe que eu levo isso para a senhora. No começo, achei bonito. Pensei, que bom ter um vizinho educado assim. Com o tempo, ele virou presença constante lá em casa. Aparecia todo santo dia, sempre na hora do café da tarde. A Marlene caprichava mais no bolo quando sabia que ele vinha. Fazia aquelas cucas alemãs que ela tinha aprendido com as vizinhas, preparava café coado bem forte, arrumava a mesa com a toalha bordada que usava só em ocasiões especiais. Uma tarde, cheguei do trabalho mais cedo e encontrei os dois na cozinha. Ela estava ensinando ele a fazer pão caseiro. Osvaldo queria aprender para não depender da padaria, ela me explicou. Eles estavam rindo de alguma coisa, as mãos deles cheias de farinha. Quando me viram, meio que pararam de rir na mesma hora. Oi, amor. Chegou cedo hoje, ela disse, limpando as mãos no avental. Naquela noite, comentei com ela. Marlene, o Osvaldo não está vindo aqui demais. Todo dia ele aparece. Ela me olhou com cara de quem não entendeu. Tarcísio, o homem é sozinho, não tem família aqui. Onde está o problema de ser solidário com o próximo? E tinha razão, né? Eu sempre fui de receber todo mundo em casa, de ser amigo de todo mundo. Não podia mudar agora. Mas algumas coisinhas começaram a me chamar a atenção. A Marlene passou a se arrumar mais, mesmo para ficar em casa. Antes ela vivia de roupão e chinelo de dedo até a hora de sair. Agora, desde cedinho já estava arrumada, com o cabelo penteado, um batom clarinho, vestida com aqueles conjuntos bonitos que guardava no armário. Uma vez perguntei, Marlene, por que você tá tão arrumadinha hoje? Vamos sair. Ela riu e disse, que é isso, Tarcísio? Mulher casada tem que se cuidar sempre, né? Não posso ficar parecendo uma bagaceira só porque tô em casa. Osvaldo também mudou algumas coisas. Começou a aparecer sempre bem arrumado, cheirando a perfume, com a barba bem feita, e tinha desenvolvido um interesse súbito por dominó. Tarcísio, você podia me ensinar a jogar. Sempre quis aprender, mas nunca tive com quem. Foi assim que ele virou nosso parceiro fixo de dominó nas tardes de domingo. As tardes de domingo na varanda viraram tradição. Eu, a Marlene e o Osvaldo jogando dominó, tomando chimarrão, comendo bolacha caseira. Ele sempre elogiava as bolachas dela. Dona Marlene, a senhora tem mãos de fada para cozinhar. Nunca comi bolachas tão gostosas assim. E ela ficava toda risonha com os elogios. Eu, que sempre fui o palhaço da turma, percebi que não estava mais fazendo tanto sucesso. Quando eu contava uma piada ou fazia alguma imitação, a Marlene dava uma risadinha educada, mas não ria mais com vontade como antes. Já quando o Osvaldo contava suas histórias de Ponta Grossa, dos lugares que conhecia, dos livros que lia, ela prestava atenção como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Uma noite, já estava na cama quando ouvi a Marlene falando baixinho no telefone da cozinha. Pensei que fosse alguma das filhas, mas escutei ela dizer, não pode ligar aqui. Ele pode desconfiar. Fiquei curioso, levantei devagar e cheguei pertinho da porta. Amanhã a gente se fala quando ele sair para o trabalho, ela sussurrou antes de desligar. No dia seguinte perguntei, Marlene, quem ligou ontem à noite? Ela nem piscou. Era a Neuza.
Estava com um problema no casamento, mas não queria te preocupar. Você sabe como ela é, sempre dramática. Comecei a reparar em outras coisas pequenas. O perfume dela mudou. Antes usava uma colônia simples que comprava na farmácia. Agora usava um perfume mais caro, mais sofisticado. Ganhei da Sílvia, ela explicou quando perguntei. O cabelo também. Começou a ir no salão de beleza toda semana. Sempre voltava com o cabelo diferente, mais arrumado. Tô querendo me cuidar mais, Tarcísio. Mulher tem que se valorizar, né? Uma tarde voltei para casa porque tinha esquecido uma ferramenta e encontrei o Osvaldo saindo de lá. Oi, Tarcísio. Vim devolver uma forma que Dona Marlene me emprestou. Ela não está. Deve ter saído. Estranhei porque a Marlene sempre me avisava quando ia sair. Entrei em casa e ela estava lá, no quarto, se arrumando. Pensei que você tinha saído, eu disse. Saído? Não, estava só me trocando. Por quê? Ela respondeu, mas evitou me olhar nos olhos. Todas essas coisinhas foram se juntando na minha cabeça, mas eu sempre arranjava uma explicação. Era coincidência, estava imaginando coisas, estava ficando paranoico de velho. Afinal, eram 47 anos de casamento. Como podia desconfiar da mulher que dividia a cama comigo todas as noites? Mas no fundo, bem lá no fundo, alguma coisa estava me dizendo que não estava tudo certo. Era como se uma sombra tivesse caído sobre nossa casa. Uma sombra que eu ainda não conseguia enxergar direito. As desconfianças que vinham me rondando feito sombra começaram a ficar mais fortes quando descobri algumas mentiras pequenas da Marlene. Coisas bobas, que qualquer pessoa normal nem prestaria atenção, mas que para mim começaram a fazer um barulho danado na cabeça. Foi numa terça-feira de manhã. Eu tinha saído para trabalhar normal, mas a caminhonete da Coppel deu defeito logo depois do almoço. Voltei para casa para pegar minha bicicleta e continuar o serviço a pé. Quando cheguei perto de casa, vi a Marlene saindo do portão toda arrumada, com um vestido que eu nunca tinha visto, bolsa de domingo e tudo. Ela olhou para o lado contrário e não me viu chegando. Marlene! Gritei da rua. Ela levou um susto danado, quase deixou a bolsa cair. Tarcísio, o que você faz aqui essa hora? Expliquei sobre a caminhonete. E você, para onde vai toda arrumada assim? Ela gaguejou um pouco antes de responder. Vou na farmácia. Estou sem remédio da pressão. Algo não bateu certo. A farmácia ficava a 2 quadras dali. Era coisa de 5 minutos a pé. Para que se arrumar tanto para ir na farmácia? E por que ela parecia nervosa? Mas não falei nada na hora. Peguei a bicicleta e fui embora pensando naquilo. Quando voltei à noite, perguntei. E aí, conseguiu o remédio? Ela demorou uns segundos para responder, como se estivesse lembrando do que tinha mentido de manhã. Ah, sim, consegui. Mas não vi remédio novo em lugar nenhum da casa. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas coisas. Que barbaridade, quanto detalhe estava passando batido. O telefone, por exemplo. Antes, quando tocava, qualquer um atendia. Agora a Marlene sempre corria para atender primeiro. Alô? E quando escutava a voz do outro lado, às vezes dizia, número errado, e desligava rapidinho. Ou então, agora não posso falar. Liga mais tarde. Uma vez, eu estava no quintal mexendo com as plantas quando o telefone tocou. A Marlene não estava em casa, tinha ido no mercado. Atendi. Do outro lado, uma voz de homem perguntou, Marlene? Respondi, não, aqui é o Tarcísio, marido dela. Ela saiu. Quer deixar recado? A pessoa desligou na mesma hora. Quando a Marlene voltou, contei. Ligaram para você, um homem, mas quando eu me identifiquei, ele desligou. Ela ficou meio pálida. Deve ser engano. Às vezes ligam procurando outras pessoas. Outra coisa que começou a me incomodar era o comportamento do Osvaldo. Ele continuava aparecendo todo dia, mas agora tinha uma intimidade diferente com a casa. Sabia onde ficavam as coisas, se servia sozinho de água na geladeira, conhecia os horários da família. Tarcísio ainda não chegou? Ele perguntava para Marlene quando eu estava atrasado do trabalho.
e eles tinham desenvolvido uma quantidade impressionante de assuntos em comum. Conversavam sobre programas de televisão que eu nem sabia que a Marlene assistia. Ela contava para ele sobre livros que estava lendo. Desde quando a Marlene lia livros? Eles falavam sobre música, sobre lugares que queriam conhecer, sobre um monte de coisa que eu descobri que não sabia sobre minha própria esposa. Uma tarde de domingo, estávamos jogando dominó na varanda quando o Osvaldo comentou: Dona Marlene, a senhora tem um gosto muito refinado para decoração. Essa toalha bordada é linda. Ela respondeu: Obrigada, Osvaldo. Herdei da minha mãe, mas nunca tinha coragem de usar. Achava que era delicada demais para o dia a dia. Aquilo me pegou de surpresa. Era a toalha que ela usava só em Natal e aniversários. Desde quando ela começou a usar toalha especial para receber o Osvaldo? E mais, desde quando ela se importava com elogios sobre decoração? Comecei a reparar que eles sempre pareciam estar no meio de uma conversa que eu não fazia parte. Quando eu chegava, eles mudavam de assunto. Ah, Tarcísio, estávamos falando sobre aquela reportagem que passou no jornal, a Marlene dizia. Mas eu via pelos olhos dos dois que não era sobre reportagem nenhuma. Uma noite acordei e a Marlene não estava na cama. Levantei para procurar e encontrei ela na varanda da frente, de roupão, olhando para a casa do Osvaldo. Marlene, o que você faz aí fora essa hora? Ela se assustou. Não conseguia dormir. Vim tomar um ar. Mas notei que a luz do quarto do Osvaldo estava acesa, e ele também estava na varanda dele. Aquele homem não dorme nunca? Comentei. Sei lá, ela respondeu, mas eu percebi que ela já sabia que ele estava lá. Foi mais ou menos nessa época que a Neuza, nossa filha mais velha, fez um comentário que ficou ecoando na minha cabeça. Ela tinha vindo almoçar em casa num domingo e notou a presença constante do Osvaldo. Pai, esse vizinho de vocês mora aqui agora? Toda vez que venho, ele está aqui. Ele é sozinho, filha. A gente faz companhia, eu expliquei. A Neuza me puxou de lado na hora que ele foi ao banheiro. Pai, não acha estranho um homem sozinho se interessar tanto pela vida de vocês? E a mãe? Anda diferente. Mais arrumada, mais, sei lá, mais animada. Aquelas palavras da Neuza mexeram comigo. Ela estava certa. A Marlene andava mesmo diferente, mais vaidosa, mais cuidadosa com a aparência. Cantarolava pela casa, coisa que não fazia há anos. Tinha até mudado o perfume, como eu já tinha notado. Numa quinta-feira resolvi fazer um teste. Cheguei do trabalho e disse: Marlene, que tal a gente sair só nós dois no sábado? Fazer igual antigamente, ir jantar num lugar bonito? Ela me olhou com cara de quem estava pensando em outra coisa. Ah, Tarcísio, não posso no sábado. Prometi para Dona Elza que ia ajudar ela a organizar o bazar da igreja. Estranhei. A Marlene nunca foi muito chegada nas atividades da igreja. E Dona Elza morava no outro bairro. Desde quando elas tinham ficado tão amigas assim? No sábado de manhã, resolvi passar na casa da Dona Elza, só para confirmar. Seu Tarcísio, que surpresa! Entre, tome um cafezinho. Conversamos um pouco e então perguntei, meio de lado. E a Marlene? Não veio ajudar no bazar hoje? Dona Elza me olhou confusa. Que bazar? Não tem bazar nenhum marcado. E a Marlene nunca se ofereceu para me ajudar em nada. Meu mundo começou a desabar ali mesmo. Na sala da Dona Elza, tomando café em xicrinha de louça. A Marlene tinha mentido descaradamente para mim. Mas por quê? O que ela tinha para fazer no sábado que era mais importante que sair comigo? Voltei para casa com o coração apertado. A Marlene não estava lá. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui na Dona Elza. Ela disse que não tem bazar nenhum. Onde você está? Ela chegou no final da tarde, toda sorridente, cheirando a perfume bom. Oi, amor, como foi seu dia? Quando viu meu bilhete na mesa, o sorriso morreu. Ah, é que o bazar foi cancelado. A Dona Elza esqueceu de me avisar. Aí aproveitei e fui fazer umas compras na cidade. Que compras? Não vejo sacola nenhuma, eu perguntei. Não achei nada que prestasse, ela respondeu, mas não me olhou nos olhos. Naquela noite, deitado na cama ao lado dela, fiquei pensando.
47 anos de casamento. Será que eu realmente conhecia essa mulher que dormia do meu lado? Quantas outras mentiras eu não tinha percebido? O que mais estava acontecendo nas minhas costas? A Marlene dormiu tranquilamente, mas eu fiquei a noite inteira acordado, escutando a respiração dela e me perguntando quem era aquela estranha que dividia minha cama. Foi então que a Sílvia ligou com a notícia que mudaria tudo. O Pedro, nosso neto, ia noivar. "Vô, vocês podem vir na festa? Vai ser na casa da mãe dele no próximo sábado." Aceitamos na mesma hora. Eu, que sempre adorei uma festa, uma confraternização, estava ansioso para sair um pouco de casa, para esquecer aquelas desconfianças que estavam me comendo por dentro. Nunca imaginei que aquela festa seria o palco da descoberta que destruiria para sempre tudo em que eu acreditava. O sábado da festa de noivado do Pedro amanheceu com aquele solzinho gostoso de primavera que só o Paraná tem. A Marlene acordou cantarolando, toda animada com a festa. "Tarcísio, que roupa você vai usar? Quero que a gente vá bonito pro noivado do nosso neto." Ela estava radiante, escolhendo entre 2 vestidos, experimentando brincos diferentes, passando creme nas mãos. Fazia tempo que eu não via ela tão empolgada com uma festa de família. Chegamos na casa da minha filha Sílvia, umas 5 da tarde. A decoração estava linda, com flores amarelas e brancas espalhadas pelo quintal, mesas redondas com toalhas de renda e aqueles balões dourados que brilhavam no sol. Tinha umas 80 pessoas, entre famílias dos 2 lados, amigos do Pedro e da Fernanda, vizinhos, pessoal da igreja. O cheiro de churrasco já estava perfumando tudo, e a cervejinha gelada estava correndo solta. O Pedro, meu neto querido, estava que nem um pinto no lixo de nervoso e feliz. A Fernanda, uma moça lindinha de olhos verdes que conquistou nosso coração desde o primeiro dia, não parava de sorrir e cumprimentar todo mundo. "Vô Tarcísio, que bom que o senhor veio." Ela me deu um abraço apertado. "Não perderia por nada, minha filha. Festa de casamento é sagrada." Logo que chegamos, fui procurar o Osvaldo. Sabia que a Sílvia tinha convidado ele também. Afinal, nos últimos meses, ele tinha virado praticamente da família. Encontrei ele perto da mesa do bar, conversando com uns primos meus de Toledo, todo arrumadinho com uma camisa social azul claro e uma calça de linho. "E aí, Osvaldo? Chegou faz tempo?" "Oi, Tarcísio. Cheguei agora há pouco. Que festa bonita a Sílvia organizou, né?" Ele cumprimentou a Marlene com aquele jeito educado dele. "Dona Marlene, a senhora está muito elegante hoje." Ela ficou toda risonha. "Obrigada, Osvaldo. Você também está muito bem arrumado." A festa estava correndo solta. O pessoal do churrasco caprichando na picanha. A cerveja Brahma gelada que nem pedra de gelo. A música tocando aquelas modas de viola que todo mundo gosta. O Pedro fez o pedido oficial para Fernanda na frente de todos, com direito a anel e tudo. Todo mundo aplaudiu, as mulheres choraram de emoção, e eu mesmo senti os olhos marejarem de alegria. Durante a festa, como sempre, eu estava fazendo minha parte de animador. Contei umas piadas para o pessoal de Cascavel que não me conhecia, imitei o jeito do padre da igreja falar durante a bênção da mesa, e fiz todo mundo rir quando fingi que ia derrubar o bolo fingindo que tropecei. "Ai, seu Tarcísio, o senhor não tem jeito mesmo", ria minha filha Sílvia. Mas uma coisa começou a me incomodar. Sempre que eu olhava para o lado, a Marlene e o Osvaldo estavam conversando baixinho entre eles. Não era conversa normal de festa, era aquele tipo de conversa sussurrada, íntima, que parecia ter segredo envolvido. Quando eu me aproximava, eles mudavam de assunto na mesma hora. Numa dessas, vi eles perto da mesa de doces, bem juntinhos, e o Osvaldo encostou a mão no ombro dela por uns segundos. Aquilo me deu uma pontada no peito. Era um toque diferente, não era toque de amigo. Era toque de intimidade. Foi aí que tive uma das minhas ideias bobas de sempre. Vou fazer uma pegadinha neles, pensei. Vou me esconder em algum lugar e dar um susto quando eles passarem. Era o tipo de brincadeira idiota que eu fazia há décadas e que sempre arrancava a risada de todo mundo. A casa da Sílvia tem um quartinho nos fundos que ela usa de despensa e depósito.
A porta fica sempre entreaberta e tem uma cortina pesada de tecido grosso que esconde quem está lá dentro, mas permite ver quem passa pelo corredor. Perfeito, pensei. Vou ficar ali e quando a Marlene passar para retocar a maquiagem, vou pular e gritar "bu", que nem quando a gente era jovem. Me escondi atrás daquela cortina, rindo sozinho da brincadeira que ia fazer. Fiquei ali uns 10 minutos, escutando o barulho da festa lá fora, esperando alguém passar. O corredor estava vazio, só se escutava música e conversa vinda do quintal. Até que ouvi passos. Era a Marlene, caminhando devagar pelo corredor. Meu coração até acelerou de alegria antecipada. Agora vou pegar elas, pensei, preparando o susto. Ela entrou no quartinho do lado que a Silvia usa como quarto de hóspedes e fechou a porta. Estranhei um pouco. Por que ela não foi no banheiro retocar a maquiagem? Por que entrou num quarto e fechou a porta? Aguardei alguns minutos. Ia sair da minha esconderijo quando ouvi ela mexendo no celular. Resolvi ficar quieto e esperar ela sair para então fazer a pegadinha. Foi quando escutei ela começar a gravar um áudio. A primeira palavra que ouvi fez meu sangue gelar. Amor. Meu coração parou. Ela não estava falando comigo. Eu estava escondido ali. Ela achava que estava sozinha. Amor. Tô mandando escondido porque o Tarcísio tá lá na festa. Minhas pernas começaram a tremer. Aquela voz carinhosa, aquele tom que eu conhecia há 47 anos, não era para mim. Era para outro homem. Tá tudo certo pro nosso plano. Quando ele morrer, fico com a casa, a aposentadoria, tudo. O testamento tá no meu nome mesmo. Aí a gente finalmente fica junto de verdade, sem ter que ficar se escondendo. O mundo desabou. Ali mesmo, atrás daquela cortina, o chão se abriu debaixo dos meus pés. A mulher que eu amava há quase meio século estava falando sobre minha morte como se fosse uma coisa boa, uma libertação. Eu sei que 47 anos é muito tempo fingindo que amo ele, mas valeu a pena esperar. Você sempre foi o único amor da minha vida, Osvaldo. O Tarcísio foi só segurança financeira. Coitado. Ele acha que eu amo ele de verdade. 47 anos. 47 anos de fingimento. 47 anos de mentira completa. E o pior, era com o Osvaldo, meu vizinho, meu parceiro de dominó, o homem que eu recebia na minha mesa todo santo dia. Ela riu. Barbaridade como ela riu. Uma risada gostosa, apaixonada, do tipo que ela não dava para mim há anos. Quando acabar essa festa chata, dá uma saída e me encontra no estacionamento do Mercado São Jorge. Preciso te beijar, amor. Tô com uma saudade danada de você. Te amo, meu querido. Te amo de verdade. Enviou o áudio. Guardou o celular na bolsinha. Passou o batom no espelho da cômoda. Alisou o cabelo e saiu daquele quarto como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado atrás daquela cortina não sei por quanto tempo. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo parou. O mundo parou. Minha vida inteira parou. Osvaldo, meu melhor amigo dos últimos anos. O homem que sentava na minha varanda, bebia o meu chimarrão, comia a comida da minha mesa, dormia na casa em frente à minha e planejava minha morte com minha própria esposa. 47 anos de casamento. 47 anos acordando do lado dela todos os dias, achando que ela me amava. 47 anos trabalhando feito um condenado para dar uma vida boa para ela, para os nossos filhos, construindo patrimônio, fazendo planos para o futuro. 47 anos sendo chamado de idiota pelas costas. Quando finalmente consegui me mexer, desci para o quintal da festa devagar, me segurando no corrimão. As pernas não me obedeciam direito. Parecia que eu estava andando dentro d'água, tudo meio devagar, meio embaçado. A festa continuava normal. Música, risadas, gente conversando, crianças correndo, meu neto abraçando a noiva, minha filha organizando a mesa de doces, meus parentes de Toledo contando piada. O mundo inteiro continuava girando como se nada tivesse mudado. Mas para mim tudo tinha acabado.
Procurei a Marlene com os olhos. Encontrei ela perto da mesa de presentes, conversando com minha irmã, sorrindo daquele jeito natural que eu sempre amei. Como ela conseguia sorrir assim? Como conseguia fingir tão bem? Olhei para o outro lado do quintal. Osvaldo estava lá, encostado numa árvore, tomando cerveja e conversando com meu cunhado. Quando me viu, levantou a garrafa e gritou: "E aí, Tarcísio, que festa bonita, né? Seu neto escolheu uma menina linda." Não consegui responder. Fiquei olhando para aquele homem que planejava ficar com minha esposa depois que eu morresse. Aquele homem que entrava na minha casa todo dia, comia na minha mesa e me chamava de amigo enquanto enganava minha mulher pelas minhas costas. Minha filha Sílvia se aproximou. "Pai, você tá pálido. Tá se sentindo mal? Quer sentar um pouco?" Olhei para ela. Para minha filha querida que tinha organizado aquela festa linda para o filho dela, que achava que os pais tinham um casamento de conto de fadas, que usava nosso relacionamento como exemplo de amor verdadeiro. "Tô bem, filha. Só um pouco emocionado com o noivado do Pedro. Não ia estragar a festa do meu neto, não ali, não naquele dia que era dele, mas também não ia ficar calado, não ia fingir que não tinha ouvido o que ouvi, não ia passar o resto da vida sendo feito de palhaço." Foi então que tive uma decisão. Se eles queriam teatro, iam ter teatro, mas o final ia ser diferente do que eles imaginavam. Caminhei até o DJ, um rapaz novo que a Sílvia tinha contratado. "Moço, me empresta o microfone um minutinho? Queria fazer um brinde especial para os noivos." Ele estranhou um pouco, mas entregou o microfone. "Claro, seu Tarcísio, é só apertar esse botão aqui." Liguei o microfone. O som chiou um pouco. "Boa noite, pessoal. Desculpa interromper a música." Todo mundo parou de conversar e olhou para mim. Era normal eu fazer discurso em festa de família. Sempre fui de falar, de emocionar o povo. Queria fazer um brinde muito especial. "Marlene, vem aqui, meu amor." Ela veio sorrindo, toda orgulhosa. Segurou minha mão livre com carinho. "E Osvaldo, meu grande amigo, vem também." Vi ele hesitar por uns segundos, mas veio. Desconfiado, mas veio. Ficou do meu outro lado. Olhei para os dois. Para a mulher que dividiu minha cama por 47 anos e para o homem que eu considerava meu melhor amigo. Pessoal, são 47 anos de casado e até hoje eu achava que conhecia minha esposa. Achava que sabia tudo sobre ela, sobre nosso casamento, sobre nossa vida. A Marlene apertou minha mão sorrindo para a plateia. Mas hoje, há alguns minutos, escondido atrás de uma cortina, vocês sabem como eu gosto de fazer pegadinha, eu descobri que não sabia nada. Nada mesmo. O sorriso dela começou a congelar. Descobri que ela gravou um áudio pro amante. Um áudio onde ela fala que está esperando eu morrer para ficar com ele. Onde ela diz que 47 anos de casamento foi tudo fingimento, pura mentira. Silêncio absoluto. Só se escutava o barulho da churrasqueira lá nos fundos. E sabem quem é o amante? Tá aqui do meu lado. Osvaldo, meu vizinho, meu parceiro de dominó, o homem que eu considerava meu melhor amigo há anos. Minha filha Sílvia levou a mão à boca. O Pedro largou a Fernanda e ficou parado que nem estátua. Minha irmã começou a chorar. Osvaldo tentou sair correndo, mas o pessoal da festa bloqueou a passagem. A Marlene soltou minha mão e ficou branca que nem papel. "Marlene, você tem 24 horas para sair da minha casa. Leva só sua roupa. O resto fica comigo. E Osvaldo, se eu te vir na minha rua de novo, não respondo por mim." Larguei o microfone no chão. O barulho do impacto ecoou pelos alto-falantes. E saí daquela festa sabendo que minha vida inteira tinha acabado de desabar como um prédio velho que implode de uma vez só. Os minutos seguintes àquele discurso foram um borrão de gritos, choro e confusão total. A Marlene tentou me seguir quando saí da festa, gritando que eu tinha entendido tudo errado, que era só conversa de amigos, que nunca tinha acontecido nada entre ela e o Osvaldo. "Tarcísio, pelo amor de Deus, você tá maluco. Não foi nada disso que você pensou. Para com essa loucura." Mas eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos. Tinha ouvido ela chamando ele de amor, falando que 47 anos foram fingimento,
rindo da minha cara como se eu fosse o maior palhaço do mundo. Não tinha mal entendido nenhum. Era tudo verdade, cru e doloroso como uma facada no peito. Minha filha Sílvia veio correndo atrás de mim, chorando que nem criança abandonada. Pai, espera. O que está acontecendo aqui? Por que o senhor falou aquelas coisas? Parei na calçada da casa dela, olhei para trás e vi o Osvaldo tentando explicar alguma coisa para o pessoal da festa, gesticulando feito doido, com a cara vermelha de vergonha. Filha, sua mãe me traiu, por anos, com aquele homem que eu chamava de amigo, que eu recebia na minha mesa todo santo dia. A Sílvia desabou, literalmente desabou. Sentou no meio-fio e começou a soluçar que nem criança. Não pode ser, pai. A mãe ama o senhor. Vocês são o casal mais unido que eu conheço. Sempre foram o meu exemplo de amor verdadeiro. Aquelas palavras me doeram mais que tudo. Minha própria filha acreditava na mentira que eu tinha vivido por décadas, usava nosso casamento como referência de relacionamento ideal. O Pedro, meu neto querido, deixou a festa e veio ficar comigo. Vô, vamos embora daqui. O senhor não precisa passar mais vexame. A festa já acabou mesmo. Aquele menino que deveria estar curtindo uma das noites mais importantes da vida dele estava ali me consolando, cuidando de mim. Desculpa, meu neto. Estraguei tua festa de noivado. Ele me abraçou. Não estragou nada, vô. O senhor só disse a verdade. Voltei para casa numa mistura de raiva e tristeza que nunca senti na vida. Era uma dor física mesmo, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito. A Marlene chegou uma hora depois, ainda com o vestido azul da festa, mas toda descabelada, a maquiagem borrada de tanto chorar. Tarcísio, a gente precisa conversar. Você não entendeu direito o que ouviu naquele quarto. Não entendi direito? Marlene, você falou que esperava eu morrer, que 47 anos foram fingimento, que me chamava de coitado. Que parte disso eu entendi errado? Ela tentou várias versões naquela primeira noite. Primeiro disse que era só fantasia, que estava brincando com o Osvaldo de Issi, que era só imaginação de mulher. Depois disse que tinha tomado umas taças de vinho e estava falando bobagem, que vinho deixa a gente meio doidinha. Por último, quando viu que eu não acreditava em nada, admitiu que tinha desenvolvido algum sentimento pelo Osvaldo, mas jurava que nunca tinha traído de verdade, que era só conversa de amigos. Tarcísio, eu juro pela alma da minha mãe que nunca aconteceu nada físico entre nós. Foram só conversas, só um carinho de amigo que foi crescendo com o tempo. Mas eu nunca te traí de corpo, nunca faltei com respeito à nossa casa. Marlene, traição não é só físico. Você dividiu seu coração com outro homem por anos, fez planos comigo morto, riu de mim pelas costas, me chamou de coitado. Isso é pior que qualquer traição física. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez em 47 anos de casamento. Ou melhor, tentei dormir. Fiquei a madrugada inteira olhando para o teto, lembrando de todos os sinais que eu tinha ignorado, de todas as vezes que tinha sido feito de palhaço sem saber. As conversas baixinho no telefone, as mentiras sobre onde estava indo, o jeito como ela se arrumava mais quando o Osvaldo aparecia. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de batalha. A Marlene tentava de tudo para me convencer a perdoar, a esquecer o que tinha acontecido. Chorava, implorava, prometia que ia mudar, que nunca mais ia falar com o Osvaldo. Tarcísio, são 47 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira construída juntos. Isso não pode acabar assim por causa de uma bobagem. Bobagem. Ela chamou 47 anos de mentira de bobagem. Não é bobagem, Marlene. É a minha vida inteira que foi uma mentira. É descobrir que a mulher que eu amava nunca existiu de verdade. Minha filha Neuza largou tudo em Cascavel e veio para cá no dia seguinte da festa. Chorou 3 dias seguidos. Pai, como a gente não percebeu, como a mãe conseguiu fingir por tanto tempo. Eu sempre falava para os meus amigos que meus pais tinham o casamento perfeito. Ela ficou dividida entre apoiar a mãe e apoiar a mim,
Mas no fundo, acho que ela também se sentiu traída. Todo mundo na família achava que éramos o casal mais unido do mundo. O Marcos veio de Cascavel no fim de semana. Chegou revoltado. Mãe, como a senhora pôde fazer isso com o pai? Ele dedicou a vida inteira para a família, trabalhou feito um condenado para dar uma vida boa para a gente, e a senhora pagou assim? O Pedro, coitado, quase cancelou o casamento. Vô, não consigo mais acreditar em amor, em casamento. Se vocês, que pareciam tão unidos que todo mundo admirava, eram mentira, como eu posso confiar na Fernanda? Como sei se ela não vai fazer a mesma coisa comigo? Tive que sentar com ele e explicar que o amor dele pela Fernanda era real, que não podia deixar a nossa tragédia destruir a felicidade dele. Meu neto, nem todo mundo é mentiroso. A Fernanda te ama de verdade. Não deixa a minha desilusão estragar teu futuro. Depois de uma semana de tentativas inúteis de reconciliação, dei um ultimato para Marlene. Você tem até o fim de semana para sair da minha casa. Não quero mais viver com mentira. Não aguento mais olhar para você e lembrar do que ouvi naquele quarto. Tarcísio, onde eu vou morar? Como vou me sustentar? Você vai me jogar na rua depois de 47 anos? Você que pensasse nisso antes de planejar minha morte com seu amante. Ela saiu numa quinta-feira de manhã, levando só 2 malas de roupa e alguns objetos pessoais. Não levou nenhum móvel, nenhuma coisa da casa. Sabia que não tinha direito moral a nada daquilo. Foi morar num apartamentozinho alugado perto do centro da cidade, numa daquelas pensões para pessoas sozinhas. O Osvaldo? Bom, a história dele foi ainda mais complicada. A esposa dele, Dona Conceição, uma mulher alemã muito séria e trabalhadora, descobriu tudo no mesmo dia porque um dos convidados da festa era primo dela e contou toda a confusão. Ela foi direto na casa dele naquela noite mesmo. Osvaldo, você é um canalha, um sem-vergonha. Desgraçou 2 famílias por causa dos seus caprichos de velho safado. Dona Conceição pediu divórcio na segunda-feira seguinte. Não quero mais ver a cara desse homem, 35 anos casada com um mentiroso. Ela era uma mulher de fibra, trabalhadeira que sempre sustentou a casa junto com ele. Não ia perdoar uma traição dessas. O processo de divórcio demorou 4 meses, mas foi mais simples do que eu imaginava. A Marlene não contestou nada. Sabia que estava errada, que não tinha como justificar o que tinha feito. Ficou só com a pequena pensão que tinha direito por lei, que era uma mixaria perto do que tínhamos construído juntos durante quase 5 décadas. A casa, os móveis, a poupança, tudo ficou comigo. Mudei o testamento na semana seguinte ao escândalo. E sabe o que aconteceu com o grande amor da vida da Marlene? O relacionamento dos dois durou exatamente 2 semanas depois que ficaram livres para ficar juntos oficialmente. Isso mesmo, 2 semanas de amor verdadeiro. Descobri depois, pela Sílvia, que a Marlene tinha conhecido um homem pela internet, um cara de Curitiba chamado Wellington, corretor de imóveis, bem mais novo que ela, uns 15 anos mais novo. Largou o Osvaldo que nem cachorro sem dono e foi embora com esse Wellington. Ai, pai, a mãe disse que finalmente encontrou o amor verdadeiro da vida dela, que nunca tinha sentido uma paixão assim. Primeira vez que ela sentia uma paixão assim. E eu? E os 47 anos comigo? Não valeram nada mesmo. O Osvaldo me ligou um dia, uns 2 meses depois de tudo, chorando que nem criança no telefone. Tarcísio, ela me usou, assim como usou você todos esses anos. Ela não ama ninguém, só pensa nela mesma, só quer segurança e conforto. Eu fui um idiota de pensar que era especial, que ela me amava de verdade. Sabe o que eu respondi? Osvaldo, não me liga mais. Você destruiu minha família, minha vida, meu casamento de 47 anos. Agora aguenta as consequências sozinho. Você conhecia ela há 2 anos. Eu vivi com ela quase meio século. Você sabia o que estava fazendo. E desliguei. Nunca mais falei com ele. Soube que mudou para Londrina uns meses depois. Foi morar perto de um filho que tinha lá, numa casa pequena nos fundos do terreno. Hoje, quase 1 ano depois de tudo isso, vivo sozinho na casa que construí com minhas próprias mãos.
A mesma casa onde achei que seria feliz para o resto da vida, onde criei meus 3 filhos, onde pensei que envelheceria ao lado da mulher que amava. Alguns dias são difíceis, principalmente nos fins de semana, quando o silêncio fica pesado demais e a saudade bate. Mas não é saudade da Marlene, é saudade da vida que eu pensava que tinha. Mas sabe o que descobri nesses meses de solidão? Descobri que prefiro 1000 vezes a solidão honesta do que a companhia falsa. Prefiro sentar sozinho na minha varanda, tomando meu chimarrão, ouvindo o barulho dos passarinhos do que dividir a mesa com mentirosos. Minha filha Silvia vem me visitar todo domingo, com um netinho novo, um bebezinho lindo que nasceu 3 meses atrás e leva o nome de Tarcísio, minha homenagem. O Pedro casou no civil mesmo, numa cerimônia pequena e simples, só família próxima. Disse que não queria festa grande depois de tudo que aconteceu na última. A Neuza liga toda semana para saber se estou bem, se preciso de alguma coisa, se não estou ficando deprimido. Meus filhos se preocupam comigo, acham que vou adoecer de tristeza, que vou definhar sozinho. Mas estou bem. Estou em paz comigo mesmo. Às vezes, nas tardes de domingo, sento na varanda e olho para a casa em frente onde morava o Osvaldo. Hoje mora uma família nova, com 2 crianças pequenas que brincam no quintal. E sabe o que sinto quando olho para lá? Nada. Nem raiva, nem saudade daqueles domingos jogando dominó. Foi tudo mentira mesmo. Mas tem uma coisa que ainda me machuca até hoje. Uma pergunta que não quer se calar na minha cabeça, que me acorda de madrugada às vezes. A pergunta que não me sai da cabeça é simples, mas dói como espinho na alma. Será que em algum momento, nem que tenha sido um só dia desses 47 anos, a Marlene me amou de verdade? Fico pensando nos primeiros tempos de namoro, quando ela ria das minhas palhaçadas na praça. Será que aquela risada era falsa também? Penso no dia do nosso casamento, quando ela me olhou no altar com lágrimas nos olhos. Eram lágrimas de alegria ou de arrependimento? Penso nas noites que ela segurava minha mão enquanto dormia, nos domingos de chuva que ficávamos abraçados vendo filme na televisão, nos momentos que ela dizia, "Te amo", baixinho no meu ouvido. Era tudo teatro, 47 anos de teatro perfeito. Essa pergunta me atormentou por meses. Até que um dia, sentado aqui na varanda, tomando meu chimarrão e vendo o pôr do sol laranja que pinta o céu de Marechal Cândido Rondon, cheguei numa conclusão. Não importa mais. Não importa se ela me amou ou não. Não importa se foi tudo mentira desde o primeiro dia, ou se o amor morreu pelo caminho e ela não teve coragem de terminar. O que importa é que eu descobri quem eu realmente sou quando tiro todas as máscaras. Descobri que sou um homem íntegro, que mesmo magoado, traído, humilhado, não perdeu a dignidade. Descobri que posso viver sozinho sem me sentir abandonado, porque aprendi a gostar da minha própria companhia. Descobri que aos meus 73 anos ainda tenho coragem para recomeçar. Minha neta, filha da Neuza, me perguntou outro dia, "Vô Tarcísio, o senhor não fica triste sozinho?" Olhei para aquela menina de olhos grandes e respondi, "Minha filha, eu passei 47 anos sozinho. Só não sabia." Porque é isso mesmo. Viver com alguém que não te ama de verdade é a pior solidão que existe. É estar acompanhado de mentira, de fingimento, de falsidade. É dividir a cama com uma estranha que conhece todos os seus segredos, mas não divide nenhum sentimento verdadeiro contigo. Hoje, quando acordo de manhã nesta casa silenciosa, faço meu café do jeito que gosto, sem pressa, sem ter que fingir bom humor para ninguém. Quando sento na varanda à tarde, não preciso esconder o que sinto. Não preciso sorrir se não estou com vontade. Sou eu mesmo, inteiro, verdadeiro. Aprendi que é melhor chorar sozinho de saudade do que sorrir acompanhado de mentira. É melhor jantar em silêncio do que conversar com quem está planejando sua morte. É melhor dormir em cama vazia do que ao lado de quem só está ali por interesse. E sabe de uma coisa? Não estou amargurado. Estou em paz. Porque descobri que o amor próprio, a dignidade e a honestidade valem mais que qualquer companhia falsa.
Se essa história de descoberta e recomeço tocou seu coração e fez você refletir sobre o que é realmente amor verdadeiro, deixe aquele joinha para esse vovô ficar alegre. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Você já teve que escolher entre dignidade e companhia? Já descobriu que às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado? Esse vovô adora saber quem está do outro lado me escutando e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me ouvir. Um abraço bem apertado, do tamanho do meu coração, para cada um de vocês.